Participe do programa e envie uma sugestão para o e-mail opinião@redminas.mg.gov.br ou ligue para 3209-0009, o código é 31. Hoje nós recebemos Adival Coelho de Araújo, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Mineira de Imprensa, a AMI, e o jornalista, repórter cinematográfico da Rede TV, Arthur Lobato. Arthur, a PM do Rio já disse que quer rever a ação da imprensa no Rio de Janeiro depois da morte do Gelson Domingos da Silva. O que você acha que pode mudar nessa cobertura do Rio de Janeiro? Eu acho que, no caso aí, acho que a polícia e o próprio Estado também têm que ser responsabilizados. Por quê? Porque a polícia, o policial tem treinamento militar, ele está com a arma. Uma pessoa, quando empunha uma arma, ela está ali para matar, é matar ou morrer. E mesmo que seja em defesa do cidadão, ali é uma guerra. E a polícia, a gente vê que essas discussões só acontecem depois de tragédias. Vamos pegar o fato daquela menina Eloá, que a mídia toda se concentrou com transmissão ao vivo e que o negociador não conseguia falar com o sequestrador, porque os sequestradores estavam atendendo várias emissoras de televisão. Aqui mesmo em Belo Horizonte, eu já vi negociações que envolvem sequestro com reféns, é quando o bandido pula na casa de uma pessoa, em que a televisão começa a dar em tempo real informações que só quem está do lado de fora tem acesso. Ou seja, ao transmitir essas informações, ela desarma toda uma estratégia de negociação. Então, eu acho que a mídia tem que informar, sim, mas tem que ter uma prioridade da vida humana, Luiz Henrique. Nós não podemos deixar que a notícia seja cada vez mais sensacionalista, nós não podemos admitir essa questão, igual usar a imagem de uma pessoa morrendo, o último suspiro dessa pessoa, 210 vezes até terça-feira. Adival, isso é um absurdo. O senhor acha que essa relação da Polícia Militar no Rio de Janeiro, que vai mudar esse tratamento da imprensa, isso pode trazer bons resultados? Ou seja, os profissionais da imprensa, eles precisam ter informação. Não, a gente não vai negar, porque primeiro é o seguinte: o repórter tem que ir aonde a notícia está, os cinegrafistas também têm que filmar, mas a gente tem que dar essa notícia, como o Arthur e o senhor já pontuaram bem. Mas agora, até que ponto? Então, o que deve mudar, na opinião do senhor, nessa cobertura da imprensa, especialmente no Rio de Janeiro, que tem essas áreas de conflito? A gente está vendo mais uma vez as imagens. Nós estamos em Minas Gerais. Você Sim. não acha que a Polícia Militar de Minas Gerais é diferente da do Rio? Agora, as favelas também são diferentes. O relacionamento do Estado com o favelado no Rio é diferente do relacionamento do poder público com o favelado em Belo Horizonte. Não obstante, tem um conflito aqui. Agora, eu acho que no Rio, o que precisa de mulher é a maneira da polícia lá funcionar. Porque eles mataram quantos anteontem numa favela para prender? 4, né? Exatamente. 4. Quer dizer, é demais, você não acha, não? Quer dizer, o aparato militar entra na favela, prende arma, mata, prende um porção de gente para depois averiguar. Quer dizer, tá certo, eles estão limpando a favela, passando por um pente fino. Mas estão matando demais no Rio. Adival, o senhor que é um dos fundadores do curso de comunicação da UFMG, essa preparação para a linha de frente, para a linha de tiro dos repórteres, ela já poderia começar lá na faculdade, porque hoje não existe esse tipo de preparação. A pessoa quer ser repórter de polícia na faculdade, já se manifesta. Eu quero ser repórter cinematográfico, gosto de fotografia, gosto de filmar. Na faculdade existe algum tipo de preparação ou não, e se deveria existir? O que o senhor acha? Pelo menos a informação, né? Agora, eu acho que a preparação tem que ser, como diz o outro, tem que ser num quartel. Você tem que aprender como você se comporta numa guerra. Exatamente. Não é numa sala de aula de faculdade que você vai ensinar isso, a não ser que seja num curso superior de guerra. Até porque as emissoras hoje, como o Arthur já pontuou, muitas emissoras, elas têm uma linha editorial muito voltada para a polícia. A polícia, ela está na pauta nossa do jornalismo diariamente. Algumas emissoras dão mais tempo para isso. Então, cada vez mais repórteres cinematográficos e repórteres vão estar nessa linha de frente aí. Então, é um alerta, né, Arthur? É porque eu vou repetir, nós não somos contra, quem somos nós para querer falar algum tipo de censura. O que nós queremos é o seguinte: está comprovado que a cobertura de atividades policiais em zona de risco cada vez mais traz riscos, igual
professor falou, não é só um risco físico, que é o risco psicológico. Porque nós não temos como mensurar o psicológico. Qual que vai ser o estado emocional de uma pessoa, dos colegas nossos, que viram um colega ser abatido? Tem um psicólogo francês, o Christophe Dejoux, que ele trabalha com o conceito, né, da ilusão de segurança que o trabalhador tem que ter. Então, às vezes, as pessoas achavam que o colete protegia e que o capacete protegia. O capacete desvia a bala e o colete protege até certos tipos de bala. E sendo que o colete desse profissional era de uma qualidade inferior ao mínimo necessário. Então, nós temos que entender... Isso os sindicatos disseram. A emissora disse que o colete era o colete apropriado e aprovado. A questão é o seguinte, eu não quero entrar nessa querela do que a emissora pensa, não. Eu acho que a emissora teria que, a partir desse momento, que eu também não estou querendo crucificar ninguém, eu acho que a partir do momento tem que ficar claro que tem que ter uma melhora. E a melhora não é só num colete mais resistente ou num capacete mais potente. Eu insisto. Primeiro, que a pessoa tem que ser voluntário para esse tipo de ação. Mas aí o repórter cinematográfico, o repórter da uma emissora, olha, eu sou voluntário para trabalhar na área policial, é isso que você está dizendo? Isso, é um voluntário porque é um desejo dele. Mas emissoras que não têm tantas equipes... Mas veja bem, esse pessoa que seja voluntário para esse tipo de evento, é claro que ele vai fazer as outras coberturas, mas ele vai ter que ter esse treinamento militar, ele vai ter que ter esse treinamento operativo, ele vai ter que saber, em situações de conflito, de onde é que está vindo a bala, porque o policial, quando a bala acerta num poste ou no muro, ele sabe mais ou menos a direção da bala, porque eles têm cursos de balística, ele sabe a periculosidade daquela bala, a distância, a potência de alcance que nós desconhecemos. Então, eu acho que tem que ter uma formação e essa pessoa tem que ter um salário diferenciado e, voltando à questão que você abordou no início, tem que realmente ter um seguro bom para a família. Mas nós temos que tomar um cuidado para que as empresas não implantem um seguro de vida e esse seguro comece a ser exercido como uma forma de pressão, de assédio moral. Ou seja, não, você é obrigado aí, eu estou te dando um seguro. Nós temos que lembrar sempre que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, do qual o Brasil é signatário, coloca bem claro que o trabalhador pode se recusar a fazer qualquer atividade profissional que coloque em risco a sua própria vida. Então, acho que é muito importante esse debate, essa função da TV Minas como uma entidade pública, que nós possamos debater o assunto, porque nós não podemos deixar que somente quando acontece uma tragédia, uma morte, que a discussão da organização do trabalho e das condições de trabalho dos jornalistas seja debatida. Esse é um debate que tem que ser permanente na academia, nas faculdades, nas associações, nas emissoras de TV. Agora, o treinamento tem que ser. Tem que vir mais rápido. Mas não na academia, tem que ser dentro de quartel, ué. Você vê o seguinte, o exército americano, há quantos anos tem correspondente de guerra deles? Exatamente. Bom fardado, vai armado, vai treinado. Você vê nos filmes tranquilamente. A própria Guerra do Golfo, né? Quando a CNN transmitiu ao vivo, né? Com os repórteres. Agora, você acredita que o exército brasileiro não tenha seu próprio pessoal? Tem. Até porque a gente está se preparando para uma Copa do Mundo. A Polícia Militar de Minas Gerais tem seus fotógrafos, seus cinegrafistas. Eles têm que filmar para poder saber fixar as estratégias deles. Até porque no Rio e no Brasil a gente está se preparando para uma Copa do Mundo que nós vamos receber milhares de turistas internacionais, então a situação até lá tem que estar mais definida. Agora, Adival, o senhor acredita que uma das alternativas que a gente está conversando aqui, algumas opções que já foram apontadas pelo Arthur e pelo senhor, seria deixar a polícia agir, talvez, e depois a equipe de reportagem chegar ao momento da operação já resolvida ou não? Nenhum jornalista aguenta isso, ele vai junto. Ele quer ir junto, ele quer buscar a melhor imagem, mas vale o risco, no caso desse, vale o risco. Aí, seus filmadores aí, ele vai com a máquina dele pesada, mas vai. Mas vale o risco de se arriscar a vida para ter essa imagem? Vale, porque é sua profissão. Exatamente. É igual médico no meio da epidemia. Está todo mundo lá com meningite, ele está trabalhando em meningite e com medo de pegar, mas está ajudando. E os correspondentes de guerra estão aí para mostrar que a pessoa tem que dar notícia. É nossa área, meu filho. Mas até qual é o limite na opinião do senhor? Qual é o limite? Eu já vi na Avenida Afonso Pena a polícia militar entrar para acalmar um tumulto e a polícia civil também entrou. Só que a polícia militar era fardada e a polícia civil estava paisando. Sem colete, não havia colete naquela época. Eu vi gente arrancar paralelepípedo no asfalto da Afonso Pena. Eu só me defendi porque eu subi na Marquise.
daquele último quarteirão meio quarteirão da Afonso Pena, subindo na Marquise lá para poder olhar, porque tiro comia de todo jeito. E se morreu alguém, não se falou. Acho que ele falou uma coisa muito interessante de atividade jornalística. Quando a pessoa vai acompanhar uma operação militar igual essa, ela já sabe dos riscos, você já tem uma preparação. Agora, muitas vezes, nós estamos numa cobertura, numa manifestação, numa passeata, em que acontece um tumulto No comício, Exatamente, você fica no meio da zona de conflito. E aí, numa situação dessa, Arthur, qual é o limite? Qual é o limite profissional do repórter e do repórter cinematográfico para cobrir aquilo ali? Como é que ele deve avaliar até onde que ele deve ir? Ele vai se proteger ou ele vai tentar mostrar, vai arriscar? Qual é o limite para a gente encerrar? É complicado, Luiz, porque é o seguinte, aqui nós estamos discutindo a coisa frio. Quando você está no calor da notícia, na emoção, às vezes você nem percebe a situação de risco que você está correndo. E você não quer perder o que você Mas eu acho que quando o limite... Você é repórter, você vai ter que fazer reportagem, vai ter que contar. Mas o limite seria o seguinte, quando as balas estão chegando perto de você, acho que é a hora de você parar, de abaixar e dar um passo para trás para poder dar dois para frente. Recuar um pouquinho nesse momento. Mas recuar é uma estratégia militar. Mas nem sempre você acha lugar para você esconder, né, velho? O senhor achou nesse exemplo que o senhor citou? Nesse caso, os paralelepípedos que estavam voando... Não, fosse pena. Você abriu o asfalto e tirou o paralelepípedo, porque ali foi... O paralelepípedo foi asfaltado no passado. Eu vi tirar e jogar. Na própria greve dos peroeiros, todo mundo lembra daquela imagem da pessoa com um bujão de gás. Aquilo ali, se explodisse, quantas pessoas iam morrer ali? No mínimo uma dúzia, né? Não, é aquela greve aí do pessoal da construção civil também. Da construção civil eles também. foram pneu, fazendo tudo. Na década de 90, né? Arthur, Edival, nosso tempo está terminando. Conversamos aqui sobre a morte do cinegrafista, repórter cinematográfico da Band, Gelson Domingos da Silva. E eu queria acentuar uma coisa, Luiz. Pois não. Não é só o repórter, só o traumatismo. A retaguarda dele, a mulher, os filhos, estão lá também. As mães. E por isso essa discussão do seguro pode ajudar que a viúva do Celso deve estar lá. Claro, os filhos, os netos. Edival, Arthur, vamos esperar então essa discussão do seguro, que seria uma forma de dar uma segurança mais para a família, mas outras atitudes... Um paliativo, né, Luiz? Exato. Um paliativo para que não seja também um mecanismo de pressão e de assédio moral contra os trabalhadores. Que isso não traga mais pressão para os repórteres cinematográficos e repórteres na cobertura e que as empresas, a cobertura vai continuar, cheguem aí num acordo. A cobertura vai continuar, conforme o professor falou, porque isso é a nossa profissão. Mas nós temos que, em primeiro lugar, resguardar a vida. E eu espero que a empresa TV Bandeirantes preste toda assistência à família desse profissional que morreu em combate, em defesa do jornalismo. Ela já declarou, as posições da TV Bandeirantes já estão colocadas aí, ela já está dando as respostas. Muito obrigado, Arthur Lobato, repórter cinematográfico da Rede TV. Edival Coelho de Araújo, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Mineira de Imprensa e um dos fundadores do curso de Comunicação Social da UFMG e muito mais. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu que agradeço o convite que vocês me deram. Muito obrigado, Luiz. Assista ao programa também pela internet. O site é redeminas.tv/Opinião Minas. Um bom dia e até amanhã.